Oi, gente, tudo bem? Eu vou continuar a tabela que a Serena começou a criar com vocês, tá? Se não me engano, vocês foram até a variância, eles viram o padrão. Falta a gente achar o quê? Falta a gente achar os três quartis, né? E o limite inferior e o limite superior. Certo. Como é que a gente acha os quartis? Primeiro, o que são os quartis, né? Vocês devem estar lembrando que os quartis, eles são três medidas que dividem meus dados ordenados em quatro partes, né? Então, eles são três e eles dividem os dados ordenados em quatro, né? Eu tenho um quartil que divide no meio e eu tenho outros dois que dividem cada metade no meio também. Então, fica quatro. Né? Você deve estar pensando, poxa, tem um quartil que divide no meio, né? Não é a mediana que divide no meio? É. Então, um dos quartis ele vai ser igual à mediana. No caso, o quartil 2. Então, por exemplo, se meus dados forem isso aqui, né? Lembra, eles são ordenados. Se eles forem, sei lá, essas células, então o primeiro quartil ele vai estar aqui, o segundo ele vai estar bem aqui, na divisória do meio, e o terceiro vai estar aqui. Até meu primeiro eu tenho 25% dos dados, até meu segundo eu tenho 50% dos dados, e até meu terceiro eu tenho 75%. Tá bom? Beleza, vamos calcular isso. Como é que a gente faz para calcular um quartil? Né? Primeiramente, a gente tem que fazer uma coisa que é definir em qual classe ele vai ficar. Tá bom? A gente tem que saber em qual classe ele está. Em qual intervalo ele se encontra. Ele é um número, então ele está em um desses intervalos. Então, qual é o intervalo que ele está? Como é que a gente vai para definir isso? Existe uma forma bem simples que é a gente verificar a frequência acumulada. Por quê? Porque a gente sabe que até o quartil a gente acumula 25% dos dados. Então a gente tem que achar a classe, né, que até ela a gente já acumula 25% dos dados, né, pelo menos 25%. Então, por exemplo, essa classe aqui, ele está nesse intervalo? Não está. Porque até nesse intervalo, os números que estão nesse intervalo, eles acumulam até 12,5% dos meus dados. Então meu quartil não está aqui. Ele está depois. Está mais na frente. E esse aqui, nesse intervalo, esse segundo intervalo, os números que estão desse intervalo para trás, eles acumulam 17,5% dos dados. E ainda não é o que eu quero, né? Então ele ainda está mais para frente. Opa! Aqui ele já acumulou mais de 25%. Não é? Então ele acumulou os 25%, eu queria ainda mais um pouco. Isso quer dizer que meu quartil ele está nessa classe aqui. Tá bom? Ele está bem aqui. Legal. Né? Isso é o primeiro quartil. A gente quer achar os três, né? Então a gente faz esse procedimento pro primeiro, a gente tem que fazer pro segundo também, a gente tem que fazer pro terceiro. Depois que a gente acha a classe que ele tá, o que a gente faz agora? Né? A gente aplica isso a essa fórmula aqui. Essa fórmula, ela serve para a gente encontrar o quartil, os quartis, né? Os três, usando uma tabela de intervalos de classe, tá bom? Porque entenda que se a gente quiser encontrar os quartis em uma série de dados, a gente encontra de uma maneira diferente. Como a gente está com o intervalo de classe aqui, a gente vai achar usando essa fórmula, tá bom? Ok, como é que a gente faz então? A primeira coisa, a gente tem que ter... Como é que é o quartil? É o limite inferior da classe onde o quartil está, tá? Mais, entre parênteses, o PJ. O que é o PJ? O PJ é, por exemplo, se for o quartil 1, o PJ vai ser 1 sobre 4. Se for o quartil 2, ele vai ser 2 sobre 4. Se for o quartil 3, vai ser 3 sobre 4. Ele é J sobre 4. Menos a frequência acumulada da classe anterior. Então, se o meu quartil está numa classe, então isso aqui vai ser a frequência acumulada da classe anterior a ela, a classe que está em cima, tá bom? E ICNI, ele é a frequência absoluta daquela classe. Então é a quantidade de dados exata, né? Então, o número de dados que eu tenho naquela classe. Tudo isso, né? Entre parênteses, vezes o delta. Se você lembrar, o delta ele é a amplitude de cada classe, né? Ele é, nesse caso, ele vai ser 2,6, tá? 2,6. Então tudo bem, né? Sem mais delongas, vamos começar a achar esses quartis. Então, o primeiro quartil, né? A gente sabe que ele é o limite inferior, né, da classe. Pronto, o quartil 1, ele está em qual classe, né? Ele é até 25, então ele está nessa, né? Que a gente já falou sobre ele. Ele está nessa. Então, o limite inferior, que é 10,31, mais
entre parênteses, tá bom? Entre parênteses, eu vou ter o PJ, quartil 1, né? Então ele vai ser 1 sobre 4, tá? 1 sobre 4. Menos a frequência acumulada da anterior, então essa é a classe onde ele está, então vai ser a frequência acumulada dessa aqui, que ela está bem aqui, ó, 0.175, menos isso aqui, né? E tudo isso, né, essa expressãozinha aqui, que está dentro aqui, dividido pela frequência absoluta, que é da classe onde ele está. Qual a classe onde ele está é essa. A frequência absoluta é essa, então vai ser dividido por isso. Certo? Isso aqui vai ser dividido, ou vai ser vezes, né? O delta, quanto é o delta? 2.06. Dei Enter. Pronto, esse aqui é meu primeiro quartil. Tá? Agora é só repetir o mesmo processo para outros dois, né? Quartil 2, vamos achar quartil 2. Primeira coisa, qual a classe que ele tá, né? Qual a classe que ele tá? Vai ser essa? Não, né? Ainda não é assim. Por quê? O quartil 2 acumula 50%. Aqui não é 50% ainda. Vai ser essa? Não. Vai ser essa? Ainda não. Isso aqui passou já, né? Pronto, então vai ser essa. Vai ser essa classe. Então, ó, ele vai estar aqui nessa classe. Então, a gente sabe que é, né? Primeiro, o limite inferior da classe onde ele está. Qual é o limite inferior? Esse. Mais, entre parênteses, né? Vou ter que abrir dois parênteses, né? Que eu estou lembrando agora. O PJ, agora o quartil 2. Então, o J é quanto? 2 sobre 4. Antes era 1 sobre 4, agora é 2 sobre 4. Atenção. Né? Menos o quê? Menos a acumulada da anterior. Então, ele está nessa classe, então a acumulada da anterior é isso aqui. Isso aqui vai ser dividido pelo NI, que é esse, né? Ele está nessa classe, então vai ser esse NI aqui. Fechei meu parêntese. Vezes a amplitude, que é a mesma, né? Que é sempre a mesma. Pronto. Achei meu segundo quartil. Agora vamos achar o terceiro. Primeiramente, cadê? Qual classe que ele está, né? Agora a gente quer acumular 75% dos dados. Então vai ser essa? Não. Vai ser essa? Não. Não vai ser essa? Não vai ser essa? Ainda não é essa. Pronto, aqui passou. Então vai ser essa classe aqui. Né? Vai ser essa classe. Essa é a classe do meu terceiro quartil. Qual que é o limite inferior dela? Esse. Então vai ser isso mais, entre parênteses, o PJ, que agora é 3 sobre 4. Não é mais 2 sobre 4. É 3 sobre 4. Menos a acumulada da anterior. Então ele está nessa classe. A acumulada da anterior ele está bem aqui. Fecha parênteses, dividido pelo NI dessa classe. Ele está aqui. Fecha parênteses, vezes a amplitude. Que é isso. Pronto. Achei meu primeiro, meu segundo e meu terceiro quartis. E agora o que é que falta, né? Falta a gente achar o limite inferior e o limite superior. Vocês lembram como é que acha? Né? Tem uma formulazinha que acha. Eu vou mostrar aqui. O limite inferior e o limite superior, eles servem para a gente achar... para a gente encontrar... Ele serve para a gente fazer o box plot, né? Vocês lembram? A gente usa os quartis para achar eles. Tá bem? Então, olha, o limite inferior, ele é uma medida que ele tem que ser maior, ele tem que ser maior do que... ele tem que ser menor do que o primeiro quartil. E o limite superior tem que ser maior do que o terceiro quartil. Ele tem que estar além do terceiro quartil. Então, olha, como é que a gente acha o limite inferior, né? É o quartil 1, o primeiro quartil, menos 3 meios da distância interquartílica. E o que é isso? O que é a distância interquartílica? A distância interquartílica é a distância entre o terceiro e o primeiro, né, quartis. Então, por exemplo, fazendo a analogia das barrinhas, né? Se meus dados forem isso aqui, meu quartil 1 está aqui e meu quartil 2 está aqui, né? Então a distância interquartílica é isso aqui, né? É isso menos isso. É o comprimento disso aqui. Tudo bem, né? Vamos encontrar. Agora, quanto é o limite superior? Inferior, quartil 1, né? Quartil 1. Então vai ser igual a isso aqui, menos 3 meios, 3 sobre 2, né? Peraí, colocar entre parênteses, né? 3 sobre 2, vezes a distância interquartílica. Não é isso?
que vai ser Q3 menos Q1. Dei Enter. Achei meu limite inferior. E agora o superior, quanto é? O superior ele vai ser agora o Q3 mais, agora é mais 3 meios, né? Que multiplica a distância interquartílica mais uma vez, que é isso menos isso. Dei Enter. Pronto. Quartil inferior. Ou limite inferior, limite superior. Tá bom? A gente usa isso aqui para achar, né? A gente usa isso aqui para a gente fazer o nosso desenho esquemático, que é o boxplot, tá? Ok, pessoal. Espero que tenha dado para entender. Tá bom? Uma coisa interessante que você observar é o seguinte. Né? Falar aqui um bônusinho. Você observar o seguinte, que esses valores que estão aqui, né, eles são um pouquinho diferentes do que se você fizer direto da série de dados. Como assim? Quanto é que deu a média aqui? A média deu isso aqui, não foi? 13,86. O que acontece se eu calcular a média direto da série de dados, né, sem passar para intervalo de classe? Se eu fizer aqui, ó, se eu fizer isso aqui, peraí, se eu selecionar tudo isso, aliás, não, né, eu coloco aqui embaixo, né, usando a função, pronto. Vou fazer aqui a função de média, acho que era direto daqui, pronto, média, disso aqui tudo, né, dei Enter, deu isso aqui, 13,937. Ora, deu diferente, né, deu um pouquinho diferente. Quer dizer que tá errado? Não. Tá bom? Não. É porque quando a gente traz... Porque assim, esse aqui tá exato, tá? Essa aqui é a média, realmente é a média do nosso conjunto de dados. Mas quando a gente transfere um conjunto de dados para uma tabela de frequência acumulada, ou para uma tabela de intervalo de classes, a gente perde um pouquinho dos dados, a gente perde um pouquinho a precisão deles. Eles ficam mais abstraídos, mais fáceis de trabalhar, mas em compensação a gente perde um pouquinho da precisão. Aí você pode estar se perguntando, por que a gente usa isso então? A gente usa isso porque, na prática, aqui a gente tem quantos dados? A gente tem uns 20, né, uns 40. Só que na prática não é assim, né? Na vida real a gente tem, quando a gente vai fazer análise estatística de alguma coisa, geralmente a gente tem muitos dados, a gente tem 200, 300, 1000, 1.000.000 de dados, né? Imagina o processamento de dados da NASA, por exemplo, né? Deve ser um negócio assim, bilhões de dados. É uma coisa assim, gigante. Então, por isso que a gente usa esse tipo de abstração. Facilita a gente trabalhar com os dados. A gente não é exato o que a gente acha, né? Então a média que a gente achou não foi uma exata, mas foi uma estimativa, foi próxima. É próxima o suficiente para que a gente consiga conduzir nosso estudo, tá? Então se você fazer, que tenham isso em mente, tá? Tipo, as coisas que você achar para cá, elas não vão ser exatas. Porque olha, esses quartis também não vão ser exatos. Se você a variância também, né? Ela não vai ser exatamente essa também. Se eu tentar pegar a variância disso aqui, sei lá, vou pegar aqui a variância disso aqui. Variância. Var, né? Variância. Opa. Deixa eu tentar de novo. Variância. E vou pegar todos esses dados aqui. Ele calcula pra gente, tá? Sem ser a média, né? Dei Enter. Quanto é que deu? Olha, não deu igual, né? Mas tá vendo que deu próximo? Deu aproximado. Os quartis também. Você tem como achar. Então, vou achar aqui quartil 1, por exemplo. Daqui, quartil. Os dados. Tudinho. Quartil. Opa. Aliás, deixa eu fazer melhor. Pra ficar mais rápido de achar. Vou achar logo os 3 de uma vez. Vai ser 1. Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 3. Daqui. Igual a quartil. Dados. Dados, ponto e vírgula. Essa célula aqui. Aqui eu tenho que fixar. Fixar aqui. Vou fixar aqui. Ah, é.
Dei Enter. E agora eu vou só esticar aqui. Se a Rose souber que eu tô dando função LibreOffice pra vocês. Aqui. Pronto. Tá vendo, ó? Deu um pouquinho aproximado. Não deu exatamente a mesma coisa. Né? Perceba que deu um pouquinho diferente. Mas deu aproximado. Tá? Então, gente. Eu acho que a gente fica por aqui. Espero que tenha dado pra entender. A gente vai colocar... Acho que isso aqui vai ficar no YouTube, né? Então, vocês podem ver aí. Sempre que vocês quiserem. E é isso aí, gente. Valeu.